Olá, investidores. Meu nome é Vitor Souza, sou analista dos setores de energia elétrica, saneamento básico e petróleo aqui da Genial Analisa, Genial Investimentos, como vocês podem ver aqui na minha camisa. Hoje a gente vai falar da 3R Petróleo. Para quem não viu, para quem não tem acompanhado a nossa plataforma, a gente publicou um relatório de análise sobre os dados de produção referentes ao mês de outubro de 2022. Vamos começar pela conclusão. A conclusão é que os dados foram negativos, tá? Excepcionalmente, eu vou começar aqui pelo final do relatório, em que tem uma barrinha mostrando a evolução da produção da empresa. Em janeiro de 2022, ela começou produzindo 8.900 barris, chegou ao pico de 16.400 barris em setembro de 2022 e apresentou uma queda na produção em outubro de 2022, que é onde esse relatório faz a análise, né? Então, assim, a gente teve uma queda mês contra mês. E o que aconteceu para ter essa queda, né? Aqui, se a gente der uma passada aqui no gráfico, a gente vai ver que possivelmente o polo que foi mais problemático foi o polo de Macau. No pico da produção ele chegou a 7.400 barris por dia de óleo equivalente. Mês passado estava produzindo 5.900 barris e caiu para 4.800 barris. O que aconteceu? Pois bem, especialmente no caso da 3R, a gente vem fazendo esse acompanhamento mês a mês, tá? Porque como é um case que a gente está confiante, está por dentro da tese de investimento, estamos com uma recomendação de compra, então acho que vale a pena fazer esse acompanhamento. Então, assim, há praticamente 3 meses, a empresa passou por um problema técnico no seu campo, né, relacionado a uma queda de energia, de tal maneira que o medidor ali do óleo produzido, ele apresentou um problema. Sendo assim, a empresa precisou reduzir a sua produção, e isso já tem 3 meses, né, então, assim, a produção saiu daquele pico de 7.500 para 5.000, e nesse mês, ainda você teve a questão relacionada a uma nova queda, né. Então o que aconteceu? Aconteceram 2 coisas, o problema que afetou a produção, a medição e o rateio, isso eu já comentei, mas também teve uma questão relacionada a uma redução do vazamento, da vazão, e da produção devido à substituição parcial de um duto de escoamento e testes de comissionamento relacionados à separação óleo-água do polo, tá. Então, assim, o que eu concluo disso aqui, né. O polo Macau era um polo que estava performando super bem, apresentou um problema técnico ali, há 3 meses atrás, e agora nesse mês você teve essa questão aí da substituição de parte da estrutura e também, os testes de comissionamento relacionado à separação da água e do óleo do ativo. É uma notícia negativa, tá, enfim, é um case baseado em crescimento, é um case baseado em expansão, porém, eu quero chamar a atenção que o quê? Problemas técnicos, pontuais que duram 2, 3, 4 meses, eles não são incomuns, tá, acontece nas melhores famílias. Quem acompanha o case de PetroRio também, no caso Prio, que mudou de nome agora, aconteceu a mesma coisa. Ali, acho que não me engano, no campo de Frade, teve ali uma parada técnica e que foi rapidamente restabelecida a produção, se eu não me engano levou menos de 2 meses. Então isso não é algo que, assim, me faz mudar a minha visão em relação à empresa, tá. Essas questões técnicas, principalmente de um campo que a empresa já está operando há um pouco mais de tempo, ainda está no seu primeiro, segundo ano de operação, é normal também existir a substituição daquela infraestrutura que veio do antigo operador. Então o que eu quero dizer com isso tudo? É que essa parada da produção, ela é muito mais pontual do que estrutural, tá. Então, assim, não é que o campo vai produzir menos, não é que, pô, não tem petróleo, acabou o petróleo, não é isso. É uma questão, é uma parada pontual, devido a, enfim, questões ali do momento, né, relacionados à própria maneira como a empresa toca o negócio, tá. Também houve uma queda aqui no polo Peroá. O polo Peroá é um polo que produz gás, né, então ela tem ali uma série de contratos com empresas, indústrias da região, e houve também uma queda na produção, porque, o demandante ele preferiu reduzir, a produção escoada, então a empresa, argumentou que também está procurando novos clientes para viabilizar o maior escoamento da da produção. Houve também uma queda no polo recôncavo e disso aqui por causa, também, né, de uma questão relacionada à alteração da infraestrutura do operador antigo
por novos materiais, por novos produtos, e sempre que isso acontece, é muito comum também que exista ali uma queda pontual na produção. Eh, Isso tudo se soma ao momento que a empresa está atravessando, como eu venho comentando, é uma empresa que ainda está consolidando ativos. Muitos desses ativos que eu comentei aqui, a empresa está operando há meses, né, como é o caso aqui do Rio Ventura, enfim, Recôncavo, ela está operando ali há 5, 6 meses, então essas questões elas não me assustam para o longo prazo, né, ainda que no curto prazo, a visão tenha sido negativa, o papel chegou a cair 8% no dia, né, o mercado todo vem caindo bastante nos últimos dias, mas caiu ali no dia que saiu esses dados, ele caiu um pouco mais que a média em relação a Petrobras, PetroRio, enfim, PetroRecôncavo, e as outras empresas do setor. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né, como a gente faz uma análise mês a mês, não tem nenhum problema em ter uma leitura pontual daquele mês pontual. A pergunta é se esses problemas, eles estão sendo resolvidos e se para o médio e longo prazo, não vai existir ali uma reversão à média, né, o que eu acho que é o que vai acontecer, nesse caso específico. Uma notícia positiva é que dessa vez a empresa foi clara no que diz respeito ao cronograma onde ela pretende restabelecer a produtividade desses ativos. Ela comentou que os primeiros problemas devem começar a ser resolvidos a partir de janeiro de 2023, ou seja, daqui a um pouco mais de um mês, e o segundo, né, relacionado ali à separação, ao comissionamento da planta de separação de óleo e água ali por volta de março de 2023. Então, assim, é uma questão muito pontual, tá? Como a gente faz esse acompanhamento mês a mês, parece que a notícia ela é muito pior do que ela verdadeiramente é, né? Ainda que a nossa leitura tenha sido negativa em relação à operação desse mês em específico, o big picture ainda é muito positivo, né? Então, o que a gente fala aqui sobre valuation é o seguinte: é uma empresa que está sendo negociada ali na casa dos $5 o barril, enquanto que os outros players operacionais da América Latina negociam na casa dos 7, $8. A própria PetroRio negocia acima de $12, né, porque ela já é um case bem consolidado. Então eu acho assim que, para mim, eu vejo essa queda muito mais como uma oportunidade de entrada do que uma mudança estrutural e fundamental no case da empresa. Tá? A produção chega sim ao final do ano aquém do que a gente imaginava, ainda falta a consolidação de alguns ativos, Papa-Terra, que deve acontecer ainda esse ano, e o Polo Potiguar, que deve acontecer no primeiro trimestre do ano de 2023. Valendo lembrar que o Polo Potiguar representa aí 42% das reservas da empresa, ou seja, é o ativo mais relevante que ela tem em mãos. Então, é isso. Acho que eu já usei essa expressão bastante, né? Acho que estruturalmente eu ainda sou positivo no case, eu observo essa queda muito mais como uma oportunidade de ponto de entrada do que algo assim que, nossa, eu vou ter que reduzir meu preço-alvo, vou ter que cortar minhas estimativas ou qualquer coisa desse tipo, tá? A gente permanece com a recomendação de compra, a commodity que ela vende ainda está em patamares muito interessantes. À medida que esses ativos forem começar a ser consolidados, e a produção for restabelecida, eu acho que no ano de 2023 a empresa tem tudo para surfar um momento aí muito bom, da sua produção e com o valuation bem descontado, né. Então, assim, se tudo der certo, com certeza eu acho que o mercado vai passar por uma reprecificação aí, levar ela de $5 o barril para quem sabe 7, $8 o barril. Então, assim, só por essa questão aí a gente teria uma pequena pernada aí de uns 30% em relação aos preços de agora. Então é isso, eu espero que vocês continuem entrando na plataforma da Genial Analisa, a gente publica relatórios quase que diariamente e, claro, com acompanhamento aí desses cases que a gente acha mais interessante. É isso, um abraço a todos e bons investimentos.